Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje o nosso devocional se encontra no livro de João, capítulo 6, versículo 37 ao 40. Assim diz a palavra: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém, irmãos? Irmãos, no versículo 37 do capítulo 6 de João, a palavra diz: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aqui Jesus nos fala que tudo que o Pai dá a ele de modo algum desprezará e não lançará fora. Somos nós, no caso, somos nós, cada um de nós. E Jesus nunca lança de nenhuma forma aqueles que vêm, que o Pai envia para ele, de nenhuma forma ele o lançará fora. Mas muitas e muitas pessoas se lançam fora de Jesus. Muitas e muitas pessoas saem da presença de Deus. Sai da presença do Senhor. Às vezes por um salário que não tem, por uma promoção que não teve, por um veículo que não teve. Irmãos, aqui diz que o Senhor de nenhum modo lançará a gente fora. Mas é a gente que se lança fora do Senhor por conta das coisas. Muitas das vezes Deus não nos dá aquilo que a gente pede em oração porque não é o nosso momento. Será se a gente está com o nosso caráter forjado para aquilo? Será se a gente vai suportar aquela bênção que o Senhor tem para a nossa vida? Deus primeiramente nos prepara para aquilo que Ele já tem preparado para nós. Deus nos capacita primeiro, Deus nos prepara para Ele nos dar aquilo, o que já está preparado há muito tempo, antes da gente mesmo pedir. Deus já tem preparado, mas Ele primeiramente nos capacita, nos prepara, nos molda, para que a gente, quando vier, a gente de nenhuma forma desprezará a palavra, de nenhuma forma a gente se lançará fora da palavra, para que de nenhuma forma a gente venha se desviar da palavra. Porque Ele desceu do céu não para fazer a vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, para que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Jesus, Ele não quer que nenhum de nós se percam no caminho, de maneira alguma, para que a gente possa perseverar até o último dia de nossas vidas, para que quando for o nosso último dia de vida, será o nosso primeiro dia na glória eterna de Jesus. Amém, irmão? Para que a gente possamos ter a convicção da nossa salvação, para que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Para que a gente possamos estar juntamente com o Senhor, a gente tem que crer com todas as nossas forças que o Senhor, Ele é o nosso Cristo, é o nosso Salvador, e que a gente vai morar com Ele lá no céu para a glória eterna. Amém, irmãos? No capítulo 5 de João, versículo 27, e deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. E no versículo 30 diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Muitas das vezes nós vamos querer julgar alguém, mas da mesma forma que a gente julga alguém, nós seremos julgados no juízo, e muito mais duro. E aqui, irmãos,
E aqui Jesus fala: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus, ele não interfere na nossa escolha. Muitas das vezes a gente murmura, muitas das vezes aquela pessoa murmura: mas por que, Senhor? Por que eu estou passando por uma situação dessa? Ei, de maneira alguma, Deus não vai deixar você perecer. Mas muitas das vezes a gente, por um exemplo que a gente não seguimos de Jesus, que aqui claramente é fazer a vontade daquele que me enviou, que é obedecer, por muitas das vezes da nossa desobediência, nós deixamos de viver aquilo que Cristo tem pra gente. Nós deixamos de viver aquele propósito por desobediência. E a desobediência, ela nos leva à ruína, ela nos leva à queda. E aqui, irmãos, para que a gente possamos ser obediente, para que a gente possamos ser santificados, ter uma vida santificada, para quando chegar o último dia de nossa vida, será o primeiro na vida eterna. Amém, irmãos? E esse é o devocional de hoje. Que os irmãos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.